stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow. Here I am to say that you're my God, you're all together. Boa noite, espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Mais uma vez agradecemos por estarmos entrando na tua casa, ou você que acompanha pelo celular, ou de uma outra forma. Obrigado por esse tempo em que vamos passar juntos, para falarmos um pouquinho do Cristo da Escritura, do Cristo da cruz. A Ele a honra, a glória, porque Ele é a nossa vida, Ele é a razão, Ele é o tudo. Forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus cangures não podem me afligir. Sei em quem confio, pois a rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão que Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Bom, pessoal, pode perceber aí que eu estou vestido a caráter hoje, porque o nosso Quarta Convida, nós vamos abordar um pouquinho sobre festas, em específico a que nós estamos vivendo nesse período excepcional, né, de novembro de 2022, durante a Copa do Mundo de Futebol, onde a seleção nacional do país está envolvida. Então, hoje nós falaremos um pouquinho sobre Copa do Mundo, cristão e a Copa do Mundo, os limites, podemos participar, ou seja, vamos fazer um bate-papo bem descontraído e buscarmos assim um amparo bíblico para aquilo que a gente vai repartir com você nesta Quarta Convida. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei.
trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos o trono de louvores. A ti fazemos o trono de louvores. A ti fazemos o trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Muito bem. Copa do Mundo de Futebol é um dos eventos mais marcantes de que eu tenho conhecimento e que envolve, não é, as nações no mundo inteiro, da África, da Ásia, da América, da Europa, numa disputa de futebol, de campeonato de futebol. Só que é muito mais do que isso. Vou pegar um aspecto aqui da história, porque eu já acompanho a Copa do Mundo. A primeira Copa que eu me lembro é de 1970, eu lembro bem. Eu tinha 10 anos de idade na época, e nós vivíamos um período chamado período do regime militar. Então era para frente Brasil, né? Para frente Brasil, né? 90 milhões em ação, para frente, era 90 milhões. Hoje é mais quase 230 milhões. Então era muito interessante, porque o movimento era a pátria, ame-a ou deixa. Quem é da minha idade vai saber direitinho esses jargões que eu estou usando aqui. E a Copa do Mundo naquela época serviu para desenvolver um pouquinho do sentimento patriótico do povo, visto que o Brasil estava vindo aí de uns movimentos de tomada do regime comunista aqui, e então as Forças Armadas se levantaram na época e fecharam o Congresso, a AI-5, um monte de coisas, e nesse meio termo, a Copa do Mundo representou muito para aquela geração, né? Aquela geração se uniu em torno de um campeonato onde a seleção brasileira ia disputar no México a Copa, buscando o tricampeonato, né? Ser 3 vezes campeão. E a própria seleção, ela foi envolvida por um esquema assim político. Eu lembro que João Saldanha era o treinador, e João Saldanha, ele andou tendo uns problemas com os militares na questão do envolvimento dele com áreas do comunismo, tudo. Então, a classificação das eliminatórias para a Copa foi meio complicada, e na hora H trocaram o treinador. Eles aqui não sabem nem o que eu estou falando, eles não estavam nem no projeto,
em 1970, vocês não estavam nem no projeto de vida, né? Mas o treinador chamava-se João Saldanha, e ele tinha essa ligação com o regime, com o comunismo, e então houve ali uma certa desconfiança, e também o povo brasileiro também não estava acreditando muito na seleção brasileira. E nessa época, porque a gente estava vindo de uma Copa do Mundo de 1966, onde o Brasil foi muito mal, foi eliminado por Portugal, foi muito mal. E então foi trocado o treinador. O treinador que foi colocado no lugar foi o Zagallo. E a brincadeira na época era assim: o Saldanha, o João Saldanha, ele tinha o time dele, que era chamado de As Feras do Saldanha. Então a brincadeira era assim: trocaram as feras do Saldanha pelos pintinhos do Zagallo, né? Pelos galinhos do Zagallo. E o Zagallo tinha sido campeão, jogando futebol, bicampeão pela seleção brasileira. Então a Copa de 70 ela envolveu muito, porque tinha essa questão patriota. E eu era garotão, então não tinha a facilidade que nós temos hoje. Por exemplo, as figurinhas eram figurinhas mal feitas, sabe? Mal impressas. Então, às vezes, tinha a cara do atleta, tinha três tipos de cor. O álbum chamava álbum de figurinhas Olé. Era uma porcaria, e não era com autocolante que nem hoje, porque as figurinhas a gente usava também para bater, né? Tem gente que fala bafo, a gente bater figurinha. Então tinha uma dificuldade. Só que, quem tinha um negócio desse aqui, uma camiseta dessa, poxa, era raríssimo. Hoje, qualquer lugar você vai aí, o camarada vende na feira, na barraquinha, monta no meio do caminho. Então as facilidades são outras. Mas eu quero entrar assim no envolvimento. A Copa do Mundo de Futebol ela tem uma coisa por trás, que todos os eventos mundiais têm, que é a propaganda, o comércio. Então, sempre você vai ver um refrigerante envolvido, não é? Um guaraná, um refrigerante, uma marca de cerveja envolvida. Hoje, então, nem se fala. Os apelos, por exemplo, a indústria automobilística usa muito essa época para lançamento de carros. O próprio automóvel chamado Gol tem um motivo de ter esse nome, o Gol, né? O Gol, que é o objetivo máximo do futebol. Então, envolve muita coisa. E existem alguns limites, o cristão não pode participar disso. Eu conheço, por exemplo, pessoas que abominam o futebol, abominam. Fala que quando tem um jogo de futebol, uma decisão, que os deuses vêm receber aquela adoração, então eles acreditam que vêm os deuses ali serem adorados, etc. Olha, eu não deixo de acreditar nessas coisas, não deixo mesmo, né? Porque onde se envolve a idolatria, a gente começa a ter alguns problemas. Então eu entendo que o limite para nós que gostamos da seleção, veja, alguém fala assim: você não torce pelo Brasil? Pelo Brasil eu torço. Eu às vezes me nego a torcer pela seleção brasileira, porque a seleção brasileira nem sempre é a seleção dos melhores, é a seleção do treinador, como foi a seleção do Zagallo. Ele tirou alguns caras lá na época, convocou outros, como essa seleção atual aí, de um treinador, no caso do Tite, é a seleção dele. É o que ele acha que é melhor, é o que ele acha que vai resolver o problema dele, como foi na Copa de 2002, quando se formou o Filipão, que foi o treinador, e o Brasil repetiu a campanha de 1970, muito difícil de ser repetida, ou seja, ganharam 7 jogos, em 70, se não me engano, foram 6, mas é muito difícil uma seleção ganhar todos os jogos, e a seleção do Filipão ela foi chamada de Família Filipão, né? Família Scolari, né? Família Scolari. Então tentaram fazer isso em 2014, foi o 7-1 que nós tomamos aqui da Alemanha, aquele jogo pífio, onde deu um apagão geral na seleção, não sei o que aconteceu ali. Enfim, são as histórias que a gente traz. Eu, quando era garoto, nessa época de 70 e 74, 78, eu torcia muito pela seleção brasileira, até a década de 80, 86, eu lembro que eu gostava muito.
às vezes eu não tinha condições para viajar. Então, quando eu pegava férias, 78, por exemplo, 82, eu pegava as férias minhas nas empresas que eu trabalhava, sempre no período de Copa do Mundo. Por quê? Porque passavam jogos, eu gostava de ficar em casa para assistir os jogos, não tinha dinheiro para viajar. Então, eu curtia muito. Quando eu era moleque, não tinha celular, né? Não tinha telefone celular. Então, a gente tinha o radinho, a gente chamava radinho de pilha, os radinhos pequenos assim, e a gente desafiava a diretoria da escola, porque não podia levar, e pegava assim o radinho e deixava embaixo da carteira, escutando o jogo da seleção brasileira. Era no ônibus, eu lembro tantas vezes a gente escutando o jogo da seleção brasileira, voltando para casa. Nem todos os jogos eram televisionados. Então, a gente curtia muito o futebol, as figurinhas, que nem eu falei para vocês. Mas sempre por detrás da Copa do Mundo, do futebol, você percebe a propaganda. Então, aquela agitação, né? E aquele comércio que existe. E de alguns anos para cá, eu ousaria dizer que da década de 80 para cá, o futebol ficou em segundo plano. Eu acredito que até o limiar entre a década de 70 para 80, ainda havia um interesse muito grande no futebol. Mas da década de 80 para cá, o futebol ele ficou em segundo plano. Em primeiro plano está a questão econômica, a propaganda, a vender coisas, né? Influenciar as pessoas, tá? Uma rede de televisão, que vocês sabem qual é, ela acabou influenciando muitas pessoas. Então a opinião do cara era a opinião nacional. Com o tempo passaram a comprar direitos exclusivos para a transmissão de jogos, o que não era assim. Era um pool de televisões, né, de emissoras que transmitiam os jogos. Então essa emissora acabou monopolizando. Por quê? Porque o viés passou a ser apenas e tão somente financeiro. Então hoje nós temos, eu digo da década de 80 para cá, muito mais a questão financeira. E a gente vê aquela idolatria. Eu lembro que teve uma época que na igreja aqui, nós marcamos um seminário de louvor, fizemos várias oficinas e tal, e calhou que no sábado iria acontecer, estava correndo a Copa do Mundo, mas calhou no sábado que o Brasil passou de fase, a França passou de fase, e calhou que no sábado foi o jogo do Brasil. Então eu lembro do seminário, era eu que estava coordenando o seminário, e tinha um pessoal aqui enchendo o saco que queria assistir o jogo. Eu falei, mas e não tinha a facilidade que nós temos hoje, né, com a internet e tal. Então eu tive que me virar para conseguir arrumar uma televisão que a gente tinha lá no circuito interno da igreja no berçário. Pus uma antena lá mais ou menos para o pessoal assistir o jogo e dei risada quando a França fez o gol e desclassificou o Brasil, né? Falei, olha os viciados, olha os fanáticos aí pelo Brasil. Então, tudo isso envolve uma questão também que mexe com o outro lado, além do lado financeiro, que é esse lado da idolatria, o desespero, as pessoas querendo ir para casa, se esforçando, apinhadas em ônibus, alguns andando quilômetros a pé, se matando, crente se matando para assistir jogo do Brasil, gastando o que não tem às vezes para comprar. Essa camisa aqui eu ganhei numa promoção, viu? Não gastei um tostão. Aliás, não foi nem eu, foi minha esposa que participou de uma promoção e veio até com o meu nome aqui nas costas. É o maior craque da seleção brasileira. Está aqui escrito aqui atrás, né? Para mim é o maior craque. Então, a gente vê as pessoas se matando e eu começo a fazer as comparações, não é? Gastando dinheiro. Não tem ideia de quanto está custando um pacotinho de figurinha da Copa do Mundo. Vocês têm ideia de quanto está custando? R$4. Vem o quê? 3 cromos? 5 cromos? Oh, melhorou, hein? 5 figurinhas, né? 5 cromos, R$4. Quer dizer, para você gastar 40 pau aí de figurinha é fácil, não é? Então, gastam dinheiro com camiseta, gastam dinheiro fazendo churrasco, convidando os amigos, comprando televisão moderna, assinando pacotes de internet. Veja, não estou dizendo que isso é errado. Não estou. Rojão, então, fogos de artifício, eu nem sei se está podendo fazer ou não.
Não tem nem ideia quanto custa uma caixinha de rojão, né? Não tem nem ideia, mas deve estar caro para chuva, porque a pólvora está caríssima, né? E bombinha, não vejo mais bombinha. Na minha época a gente tinha bomba, eu gostava de soltar bombinha. Eu não veja o equilíbrio. A gente vai ler um texto aqui que fala de equilíbrio, mas o contraponto que eu quero colocar há esforço, há desempenho, né? Há o desembolso, né? O gasto com essas coisas que as pessoas têm, que são supérfluas, e a seleção está lá, meu amigo, perdeu, ganhou, eles não estão nem aí, eles estão preocupados com a fama deles. Importante para eles ganharem a fama e a grana que vai entrando para eles, né? Mas perdeu, ganhou, cada um volta para casa, vai curtir as suas férias, ou volta para os seus clubes, para os seus times, e a vida vai embora. A questão é essa, o contraponto é esse. Nós nos esforçamos igualmente pelas coisas da igreja, não vou nem dizer pelas coisas de Deus, que seria um exagero, né? Mas pelas coisas da igreja. Quando eu tenho um evento na igreja, um trabalho na igreja, eu me empolgo tanto, eu fico tão envolvido, eu meto a mão no bolso para gastar, às vezes até o que eu não tenho, para que aquele evento, aquela situação seja boa, seja bem executada dentro da igreja. Então, meu contraponto é esse. Veja, que não acho errado, não é? Eu, por exemplo, eu gosto de futebol, eu gosto de jogos das outras seleções, eu acho bacana, sempre gostei, gosto mesmo, mas às vezes eu vejo os exageros, né? Os exageros, aquele desespero, as pessoas se matando no trânsito aí, quando as empresas liberam para sair mais cedo, tal, quando o jogo cai mais para metade da tarde, para a noite, então as empresas liberam, os bancos liberam seus funcionários, comércio fecha as portas, então aquele desespero, pessoa cortando o farol vermelho, pessoas cortando as outras, e já manguaçados, né? A maioria já sai em 2, 3 cervejinhas, já sai enxergando o número 2, achando que é um patinho que está desenhado na placa de 20 km por hora. Enfim, será que nós temos o mesmo empenho? Por isso que eu falei, o cristão e a Copa do Mundo. Alguém pode falar, mas isso é a cada 4 anos, tal. Mas tem cristão que nem a cada 4 anos se empenha para fazer as coisas dentro da igreja. Então o meu contraponto é esse, não é? Mas é errado. A gente não é ridículo a ponto de falar que é errado, né? Torcer pela sua seleção, torcer pela seleção que está representando o seu país, não é errado. Eu gosto, meus avós eram italianos, eu gosto muito da seleção italiana, e quando eu assisto a Copa do Mundo, eu gosto da seleção italiana, que aliás está negando fogo, já não vai, pela segunda Copa, não vai participar, foi desclassificada, uma vergonha, né? Para uma seleção que a Itália é tetracampeã, né? Itália é tetracampeã. Então, não vejo isso errado, eu acho que isso não é errado. Não sei o que vocês são mais jovens, que fase que vocês pegaram. Eu peguei uma fase de muito fanatismo. Como eu falei aqui, quando eu era moleque, a gente corria o risco de ser suspenso da escola. Se pegasse a gente com radinho de pilha, escutando o jogo, eu escutava na hora porque lá não tinha esse negócio de dispensar. E às vezes tinha jogos que a gente queria ouvir, jogo da Inglaterra, da Itália. Então, algumas rádios mais conservadoras, mais antigas, a Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes, que tem uma grande tradição na Copa do Mundo, e a Jovem Pan. A Jovem Pan também transmitia alguns jogos, inclusive a Jovem Pan era uma das únicas que transmitia a corrida de Fórmula 1. Não sei se vocês sabiam disso. Então a gente se arriscava, porque se a diretora pegasse, era suspensão. Naquela época não tinha meio termo. E pegava o radinho, tomava de você e ficava lá às vezes uma semana, o radinho guardado lá na diretoria, e a mãe ou o pai tinha que ir lá buscar, ou algum responsável. Então era uma vergonha que você passava, né? Então a gente tinha essa espécie de eu não vou dizer idolatria, mas era meio fanático pelas coisas, né? Então eu não sei o contraponto, qual é o senso de equilíbrio. O apóstolo São Paulo, ele é muito equilibrado nas coisas que ele fala. E
escrevendo para uma igreja que era uma encrenca, né? Parece que são as igrejas atuais, lembra muito a igreja atual, até o nome é sugestivo, né? Igreja de Corinto. Então, quando ele escreve a primeira carta aos coríntios, aos corintianos aqui, a igreja de Corinto, capítulo 10, ele aborda várias coisas na carta, várias coisas ele aborda, tá? Em questão a pecado, a exageros. E quando ele entra no capítulo 10, ele vai falar sobre idolatria, mas ele não ordena nada, ele não determina nada. Inclusive na Bíblia que eu tenho aqui, na Nova Almeida Atualizada, uma das Bíblias que eu mais gosto de utilizar, o subtítulo aqui em negrito é Conselhos contra a Idolatria, né? Então o apóstolo São Paulo aqui, ele coloca algumas condições, e no versículo 23 desse capítulo 10, da primeira carta, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então ele dá uma abertura aqui. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho que entender que nem tudo edifica. Eu faço uma pergunta para vocês: a Copa do Mundo edifica você? Você está assistindo a Copa do Mundo lá, a seleção brasileira foi campeã, você diz, glória a Deus, aleluia, vamos fazer um culto de ação de graça? Não edifica. Por quê? Por todas essas questões que eu coloquei antes, não é? Agora, é lícito assistir um jogo da seleção brasileira? Torcer pela seleção brasileira? O Brasil fez um gol, a seleção fez um gol, então você está torcendo? É lícito, é o que ele está colocando aqui, não é? Então ele diz, nem tudo edifica, nem tudo convém. Então, uma coisa é você está lá com, a gente está fazendo aqui com a garotada aqui que a gente acompanha, né? Acompanhamos um jogo da seleção brasileira, vamos acompanhar outro, ficamos juntos, brincamos, jogamos o ping-pong, batemos papo, jogamos pebolim, futebol de botão, damos risada, bacana, um momento gostoso, né? Comemos um salgadinho, tomamos um refrigerante, você está lá com a sua família, está lá no ambiente da sua família, com seus colegas de trabalho e tal, aí tudo bem, aí as coisas começam a não convir. O que começa a não convir? Você começa a beber, você começa a passar dos limites, né? Você começa a se envolver em discussões tolas, você começa a falar palavrão ali naquele meio, aí sai uma briga ali, você está no meio. Então, existem lugares que não convém. Hoje se assiste muito futebol em botecos, como é que chama aí? Barzinhos, né? Então, será que é um lugar que convém? Será que é um ambiente lícito? São coisas que você tem que medir aí. Depois ele fala, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o interesse do próximo. Por que ele está falando isso? Porque passa alguém lá e vê você, pode se escandalizar. Pode ter uma mesa cheia de cerveja, essas garrafinhas de gin. Alguém passa e fala lá, olha o crente lá no meio, né? Olha o crentão lá no meio. E às vezes você não tomou cerveja nem bebeu gin, mas você está no meio. Então você escandaliza algumas pessoas. E o que o apóstolo está falando aqui é uma questão muito crucial, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com os ambientes onde eu vou, porque pessoas fracas vão tomar isso como exemplo. Elas estão certas de tomar isso como exemplo? O que você acha? Não é? Porque cada um tem que olhar o seu próprio nariz, tem que cuidar da sua própria vida. Como eu falei domingo passado, eu fiz uma ministração sobre a ceia, e lá o mesmo apóstolo São Paulo, aliás no capítulo seguinte, ele diz, durante a celebração da ceia, examine-se o homem a si próprio, e coma do pão e beba do cálice. É o cara que vai saber se ele está em condições ou não. Não é o outro que vai falar, não, você não pode, você estava lá assistindo o jogo, estava cheio de cerveja, você é pecador. Não é isso, não é? Então a questão aqui é sempre buscar o equilíbrio, tá? Sempre buscar o equilíbrio. Ou seja, no versículo 31 ele vai falar assim, porque se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa,
façam tudo para a glória de Deus. Olha que interessante. Por isso que eu falei, você na torcida lá da seleção brasileira, aquilo não está te edificando, mas ao mesmo tempo, aquilo não pode escandalizar as pessoas. Ou seja, você não pode sair dos trilhos, dos limites, que é esses que o apóstolo está falando aqui. Então nós percebemos pessoas que são idólatras. Não idolatram Cristo como idolatram uma seleção, como idolatram uma camisa, um símbolo, né? A gente acha que idolatria é só lá uma figura de um santo, uma figura de uma paisagem, de um animal, né? Muitas religiões idolatram isso, adoram. A gente acha que a idolatria é só isso. Não, a idolatria está também nessa área. Então, o que o apóstolo está colocando aqui é equilíbrio, ou seja, vocês comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa envolve assistir no Jogo do Brasil, da seleção brasileira. Qualquer outra coisa envolve estar lá com os meus amigos. Qualquer outra coisa envolve estar aqui brincando com os meninos aqui na igreja, nos jogos. Eu estou aqui no ambiente da igreja, mas não estou pregando a Bíblia, nós estamos lá brincando. Ninguém está falando ping-pong, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não, você está jogando ping-pong, você quer ganhar do cara que está do outro lado. Você está jogando pebolim, você quer massacrar o cara que está do outro lado, né? Futebol de botão, que não tem para ninguém. Então, você está ali, agora você está no ambiente ali. Então, às vezes, se tem uma briga, alguma coisa, você vai arrefecer. Você vai, espera um pouquinho. Esse ambiente, nós estamos aqui também para a glória de Deus. Por quê? Porque quando tudo está sendo conduzido com equilíbrio, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Você pode torcer, pode usar uma camiseta do seu time, uma camiseta da seleção brasileira, e é o que ele coloca aqui, a questão do equilíbrio. Tudo é lícito, nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Então existem momentos de edificação. Tá? Eu tô lendo um gibi, vamos usar um exemplo aí, uma história em quadrinhos, eu não estou sendo edificado. Mas eu não sou proibido de ler uma história em quadrinhos. Agora, se eu estou lendo a Escritura Sagrada, um livro, além de eu estar, às vezes, por exemplo, um livro, além de eu estar, às vezes, fazendo um hobby, descansando um pouco, eu estou também sendo edificado. Então, algumas coisas edificam, outras não. Eu gosto muito da corrida de Fórmula 1, gosto demais. Eu estou sendo edificado lá na corrida de Fórmula 1? Não, é um lazer. Não é um hobby que eu tenho, quando eu posso, eu acompanho, eu gosto. Aquilo está me edificando? Lógico que não. E é o que o apóstolo está falando aqui. Nem tudo convém, né? E nem tudo edifica. Mas, lá no finalzinho desse texto, ele diz: mas vocês comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não sejam tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja, porque tem sempre o cara fraco, tem sempre a pessoa fraca. Você pode ter certeza, vocês podem ter certeza, mas podem ter certeza mesmo, que alguém vai falar: pô, onde já se viu, meu? Pastor com a camisa da seleção brasileira, gravando um programa religioso, quarta convida, de bermuda ainda, para esculhambar o resto, né? O outro de boné, né? Isso, né? Em cima do púlpito da igreja, que é, né? Pode ter certeza, cara, que alguém vai criticar, né? Ou seja, não está prestando atenção no que nós estamos colocando, que é a Escritura, que é o que o apóstolo São Paulo, com muita sabedoria, com muita unção do Espírito Santo, colocou para nós. Nós vivemos num mundo, o mundo está cada vez mais globalizado, o mundo está cada vez mais capitalista, e nós temos que nos acostumar com algumas coisas, não nos acostumar com o que é errado, lógico que isso não, mas buscar equilíbrio. Um desafio que a gente tem é equilíbrio. Não, meu irmão, não pode assistir o jogo da seleção porque é pecado. Não, meu irmão, você não pode usar. Onde já se viu ir na igreja com camiseta de time de futebol? Eu cansei de ouvir isso. Olha, mas aí não é lugar de usar isso. Poxa, às vezes o cara pagou aquilo ali, pagou uma grana. Aquilo para ele é como um terno, né? Então, qual a diferença de ter alguém ali com uma camiseta de um time de futebol ou estar lá com uma camisa social? Eu não posso olhar isso aí.
Eu tenho que entender o que eu vou fazer dentro da casa de Deus, da casa do Senhor, da igreja de Jesus. Eu estou ali como culto, eu estou me oferecendo como culto, estou preocupado se o outro está ou não está. E é interessante que existe sempre os 2 pesos e 2 medidas, né? Vem alguém, um jovem que você convida e ele vem com uma camisa, não, ele pode. Você não pode porque você já é crente. Quer dizer, são coisas que nunca vai dar para entender. E o que o apóstolo procura fazer aqui é achar o equilíbrio. Achar o equilíbrio. E nós, nessas comemorações, nesses tempos, a gente tem que achar o equilíbrio. E tem gente que se mata, tem gente que se esforça o máximo, e quando é relacionado à igreja, não move um palito, não se esforça, não se movimenta. Tem gente que enfia a mão no bolso, gasta, mas quando é para dar uma oferta para a igreja, uma oferta missionária, não enfia a mão no bolso. Ou seja, são os exageros. E esses exageros acabam gerando essa visão de idolatria, passando da conta, passando dos limites, né? Então, eu entendo que esse é o ponto mais crucial da coisa. Esse momento que a gente está vivendo no Brasil é um momento que a Copa do Mundo ela vem até a prejudicar, porque a gente está aí prestes a um bandido criminoso subir a rampa. Basta você ver as pessoas que ele está escolhendo para ficar do lado dele, todos condenados, todos com problemas na justiça, todos respondendo processos. Nós temos aí um STF aparelhado com um cara que é um verdadeiro ditador. Se ele não gosta de você, ele já vai mandando multa, vai cortando tua rede social. Nós estamos vivendo um momento crítico. Aí você pode falar, mas não posso misturar, tenho que torcer para a seleção brasileira. Mas se a gente tivesse esse mesmo empenho, um amor à pátria brasileira, eu te garanto que o Brasil não estaria passando esse problema. Se a gente tivesse o mesmo amor para com a igreja de Jesus, eu te garanto que a igreja de Jesus ela não estaria tão enfraquecida como ela está nos dias que nós estamos vivendo, não é? Igrejas com bancos vazios, igrejas tentando fazer programações para atrair pessoas. Então é um momento complicado. Eu acho assim, você pode estar de um lado, faça um esforço, você pode gostar, você pode torcer, vamos dizer assim, mas faça para os dois lados. Faça pela igreja também, faça pelo seu país também, faça pela sua família também. Então, o que eu quero trazer aqui é o contraponto, não é? É esse equilíbrio que o apóstolo São Paulo vai usar aqui. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, procurem fazer tudo para a glória de Deus. Não se torne tropeço, principalmente para os fraquinhos, aqueles que estão olhando, sempre alguém escorregar ou alguma coisa errada. São fraquinhos, eles não conseguem olhar para o Cristo que é perfeito, eles preferem olhar para o homem que tem falhas, que tem erros, e sempre vai ter falhas e erros, igreja sempre vai ter falhas e erros, porque são seres humanos. Então eles não conseguem olhar para quem é perfeito. Como eles não conseguem olhar para quem é perfeito, eles estão olhando para as imperfeições que nós temos nesse mundo. Então pensa bem, né? É errado? Não é errado. O apóstolo São Paulo dá para nós essa dica aqui. Não é errado, mas faça tudo com equilíbrio. Cuidado. Se você está se esforçando por uma coisa, quando chegar a hora de você se esforçar para fazer alguma coisa útil, por exemplo, para a sua igreja local, faça também com o mesmo empenho, né? O mesmo desespero que você tem de sair do seu trabalho para chegar logo na sua casa, para não perder nem um minutinho do futebol que vai passar lá na televisão. Se empenhe também para estar nos horários, para estar nos cultos, para estar participando das atividades da sua igreja, para falar da pessoa e obra do Cristo para as pessoas que estão ao seu redor. Fica esse recado para você aí, ok? O Ítalo vai orar. Nesse momento aí você coloca a tua vida diante de Deus. É um momento muito particular. Nós estamos aí chegando no último mês do ano 2022, com o Quarta Convida. Ele começou durante a pandemia, alguma palavrinha que eu trazia em casa, gravando de forma bem amadora, e depois nós resolvemos incorporar como um trabalho oficial da igreja. E nós estamos há 6 meses, né? Estamos vendo hoje,
quando? 1 de junho? 1 de junho nós começamos a gravar o Quarta com Vida. Então eu quero agradecer o Henrique, o Ítalo, que é o time nosso aí dos 3 mosqueteiros aí que tem levado adiante essa palavra, a palavra de Jesus, a palavra que edifica, porque ela é a palavra de Deus. E o testemunho que eu quero contar é que essas orações que nós fazemos aqui, não por nós, porque nós não podemos nada, mas Deus tem sido fiel, tem respondido, sabe, pessoas têm conseguido trabalho, conseguido emprego, outras portas têm se aberto. Então é muito importante que você, nesse momento de oração, que você esteja na presença do Senhor. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Que essas palavras fiquem no nosso coração e elas sejam aproveitadas e nos tragam entendimento e maturidade espiritual. Nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos ajude a viver de maneira a agradá-lo sempre mais, que nós possamos retirar do altar do nosso coração qualquer coisa que não seja o Senhor. Como foi falado aqui, muitas vezes nós temos os nossos ídolos e nem percebemos, enquanto olhamos para os outros que, enfim, às vezes veneram alguma estátua, alguma obra de arte, alguma coisa, e precisamos olhar mais para nós mesmos. Então, eu peço que o Senhor esteja conosco e nos faça refletir sobre tudo que foi falado aqui e nos ajude a alcançar mais pessoas. Nós possamos fazer as coisas sempre mirando salvar vidas, entregar a sua palavra a mais e mais pessoas. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por você estar conosco. Agora em dezembro nós vamos gravar uma série de mensagens alusivas às festas de final de ano, festas natalina, Réveillon. Vamos fazer uma série especial do Quarta Convida a partir já da próxima quarta, que nós estaremos já no mês de dezembro. Então não percam, um formatinho um pouco diferente do nosso Quarta Convida, mesmo que seja por curiosidade, nos acompanhe. Obrigado por estar conosco. A Jesus seja a honra, a glória, e a semana que vem quero estar junto com você para termos essa Quarta Convida. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart, and hope for life spent with you. So here I am to worship. Here I am, my God. Here I am to say that you're my God. You're all together.